Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas, como fazemos todas as segundas-feiras. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: apesar de frequentar uma casa espírita, não sinto, não vejo e não ouço nada relativo ao lado espiritual. Existe um motivo? Pode falar a respeito? Eu diria que esta dúvida a maioria das pessoas tem, porque há um entendimento distorcido sobre as capacidades mediúnicas, sobre as ferramentas que cada médium possui, sem contar que existe o plano de alma de cada um que está encarnado, que é feito antes mesmo de iniciar a encarnação, lá no plano astral. O canal mediúnico mais aberto significa que a alma já escolheu vir assim para que, durante a sua permanência num corpo físico, como está agora, ela tem a oportunidade de servir, de ajudar, para compensar algo que lá numa vida passada possa ter falhado. Por isso que as pessoas que já nascem com o canal, porque elas já vêm com esse canal inato, elas já vêm com a ferramenta pronta. É como se dissesse: você vai trabalhar com isso, porque você escolheu fazer isso. Mas eu diria que todos nós temos um canal mediúnico, que é o sexto sentido, a intuição, que está relacionado ao nosso terceiro olho, à terceira visão, a glândula pineal. Essa glândula pineal é um pequeno cristal que está dentro da nossa cabeça, na altura das sobrancelhas, entre os olhos, e que nos conecta com o mundo das dimensões superiores, com as almas de consciência superiores. Só que é tão natural, e a maioria acha que aquilo então não faz parte da mediunidade. E esse canal mediúnico todos nós temos e podemos ampliar, podemos desenvolver. Basta trabalhar para isso. Se não vai trabalhar, fica no automático, apenas aquilo que eventualmente possa ser utilizado. Mas existem pessoas que já têm desde a tenreidade ou depois durante a sua vida na materialidade, já tem dentro de si a tendência para sentir algo através de um canal mediúnico diferente das pessoas, como por exemplo o médium de psicofonia. Ele cede o seu aparelho psicofônico, a sua voz, para que alguma alma se manifeste. Tem aqueles que usam da sua capacidade mediúnica da psicografia para escrever algo que uma consciência não física queira passar, então ela escreve. Então, além da psicofonia, que também é chamada de incorporação, a psicografia que escreve, tem também aqueles canais da clarividência, onde as pessoas conseguem ver vultos, da clareaudiência, quando parece ouvir vozes. Também tem outras maneiras de exercitar a mediunidade, como é a projeção, as viagens astrais, a visão remota, o teletransporte. Enfim, existem inúmeras possibilidades. Quando frequentamos a casa espírita, é uma forma de aprender, não necessariamente
possuir um dom já pronto para ir lá prestar serviços, como os médiuns que já vêm com o canal. Então, se você vai numa casa espírita e você não vê, não sente, não ouve, não significa absolutamente nada. Principalmente que não há nada de errado contigo. Você é uma pessoa normal, como a maioria, mas que está lá aprendendo através dos outros médiuns que veem, que ouvem e que enxergam e que comunicam e que passam as informações. É assim que se aprende. É preciso sentir dentro do coração. Será que aquela mensagem serve para mim? Será que está me ensinando alguma coisa? Como eu vou praticar isso? Como eu vou absorver essa informação? Como eu vou desenvolver a minha vida após saber cada informação? Porque a nossa evolução ela se dá pelo aprendizado e principalmente pelo sentir. Mas quando nós não temos o aprendizado, quando nós não temos nenhum conhecimento, só o sentir fica difícil de entender o que significa cada emoção, cada situação. Então dizer, existe um motivo para não sentir? Não tem motivo. Você simplesmente está apenas lá, na condição de aprendiz. E com o tempo você pode desenvolver. Na medida que você compreende, entende e sabe, você vai começar a receber mensagens também, intuitivamente ou através de uma outra maneira. Porque eu já disse tantas vezes, e repito aqui agora, para que serve uma informação, principalmente mediúnica, se nós não entendemos? Não serve para nada. As consciências mais elevadas, que são nossos guias e mentores espirituais, que nos orientam, eles sempre utilizam o canal que sabe compreender e sabe divulgar. Senão, é um tempo perdido. Desenvolver o seu lado espiritual, o seu canal mediúnico, nada mais é que expandir a consciência. Quando a consciência se expande, ela absorve. E ao absorver, ela compreende e pode transmitir. De que adiantaria eu receber mensagens das consciências mais elevadas se eu não compreendesse e não soubesse transmitir? Não serve para nada. Mesmo que dissesse, serve para mim. Mas pouca validade tem, porque a mensagem, quando se recebe e se guarda para si, ela tem muito pouco abrangência, pouca utilidade, pouca serventia. As consciências mais elevadas, nos nossos amparadores espirituais de dimensões de consciência superior a nós, se utilizam dos humanos encarnados, das almas encarnadas como humanos, para passar as mensagens, porque quem vai divulgar as mensagens são os encarnados. Se você vai lá no centro espírita, alguém pode ler uma mensagem, um livro espírita, não necessariamente somente do Kardec, mas qualquer outro livro espírita, para passar informações através daquilo que já está ali naquele livro. Mas é importante que dentro dos frequentadores de uma casa espírita sempre tenham pessoas que têm canais mais abertos para mostrar e divulgar algo na hora, no momento. Viver experiências ensina mais do que ler um livro. Porque quando você vive uma experiência, você não somente está lendo palavras, você está ouvindo, você está sentindo, você está participando. E assim se aprende. Não é somente nas casas espíritas, tem centros de Umbanda também que trabalham com reuniões mediúnicas, tem pessoas que se reúnem
em um grupo pequeno, pode ser, para trabalhar, fazer reuniões mediúnicas para auxiliar, para aprender, desenvolver. É claro que tem alguns centros espíritas, como também tem outros centros de Umbanda, que alguns dirigentes não estão preparados para dirigir e colocam os seus interesses acima de tudo. Então, muitas casas espíritas, também centros de Umbanda, estão perdendo adeptos por causa disso, porque a consciência se expande e às vezes chega um ponto que ali não serve mais. Se a casa espírita ou o centro de Umbanda não amplia essa visão, quem chegou nesse ponto, é como numa escola. Está completando o 3º ano primário, chega ao final do ano, tem que ir para o 4º ano, depois para o outro ano, para o 5º, não pode ficar eternamente no 3º. Porque Kardec não falou, porque a casa tem uma norma, sim, tudo certo. Kardec falou uma vírgula de tudo que é. A casa espírita tem uma norma que pode simplesmente impedir que as pessoas cresçam, que elas desenvolvam além daquilo, e nós não temos limites. Ainda mais agora num tempo de transição planetária e de ascensão de almas. É um tempo de avançar, é um tempo de dar um salto. Kardec fez um trabalho maravilhoso quando codificou o Espiritismo, mas isso foi há 170 anos atrás. Nós precisamos entender que agora estamos passando uma fase cíclica da Terra e da humanidade e das almas. Vamos sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso chama-se ascensão, e sem ascensão, a Terra não será o destino das almas que não atingirem esse patamar. Então é preciso se esforçar, avançar. Mas, para completar essa pergunta, se você frequenta a casa espírita e acha que não tem nenhum dom, você pode mudar a partir de hoje, entendendo que, no mínimo, você tem o canal mediúnico da intuição, que é o nosso 3º olho, chakra frontal, a glândula pineal. Já é um canal natural, com as dimensões de consciência superiores. Então nós podemos desenvolver a intuição cada vez mais, aprender a silenciar a mente para ouvir a voz da alma. Porque a nossa alma está conectada com as nossas versões mais elevadas e com as consciências mais elevadas. Nós nunca estamos sós, nunca estamos desconectados, estamos sempre. A questão é reconhecer isso e praticar da forma que cada um tem a sua bagagem, as suas ferramentas. Vamos para mais uma pergunta. Gostaria de entender as marcas no corpo desde o nascimento. Algumas, inclusive, que passam pelas gerações. É como se fossem tatuagens naturais. Nós sabemos que tem muitas pessoas que nascem com uma marca no corpo. E são marcas que ficam. Na maioria ficam até o fim da vida corpórea. E tem algumas que são individuais e algumas que são realmente genéticas, que passam de uma geração para a outra. Parecem tatuagens naturais, sim, porque elas não têm como tirar. Às vezes tem alguma cirurgia que tira, mas para quê? Para que agredir o corpo? Aquela marca tem um sentido. Vamos por etapas. Primeiro, as marcas individuais, sem falar que vai de geração em geração, porque são situações diferentes. Muitas vezes nós trazemos uma marca no corpo que é para nos lembrar de que temos vidas passadas. Apenas um sinal, mas ele está sempre ligado a uma situação.
Por exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma muito grande numa parte do corpo. Eu, por exemplo, tenho dias que me olho no espelho e vejo no lado da testa, não é bem no centro, é num lado, mais ao lado direito, dá a impressão que tem um sinal comprido, como se fosse uma cicatriz de um corte profundo. E é engraçado porque não é uma marca de nascença, é um sinal que aparece e desaparece. Tem dias que não aparece nada, tem dias que aparece bem nitidamente. Não é bem, então, um sinal de nascença, mas ele tem um sentido mais ou menos parecido. Provavelmente é uma marca de um trauma, tipo um corte. Às vezes eu até digo, brincando, eu acho que ali, numa vida passada, alguém me acertou com um machado. Ele deu uma machadada na cabeça, abriu a cabeça. Ficou aquele sinalzinho, porque o perispírito, às vezes, ele absorve certas situações traumáticas, físicas, e fica a marca para outra existência, porque quem cria o corpo físico, a forma do corpo físico, com as suas tendências, com as suas memórias, com as suas experiências do passado, é o perispírito, que é o corpo da alma. Ele é o molde do corpo físico. Tem pessoas que se deram um tiro na cabeça, ou então numa parte do corpo, numa vida se suicidou e na outra vida ele vem com não precisa ser a próxima, pode ser uma outra mais adiante. Eventualmente pode ter um sinal. Assim como as pessoas que se suicidam tomando veneno, soda cáustica principalmente, antigamente era o mais usado. Numa vida seguinte tem problemas no esôfago, na área da garganta, no estômago. São memórias corporais que estão gravadas no corpo perispírito e também se manifestam no corpo físico. Mas não são casos muito comuns, então por isso que não é tão comum as pessoas terem marcas, terem esses problemas. Porque ela vai se diluindo. Tem pessoas que numa vida passada foi uma pessoa da raça negra, por exemplo, e por uma razão traz uma marquinha na pele, em alguma parte do corpo. Uma marca de pele escura, preta, negra. Talvez tenha sido não somente uma mensagem do corpo, mas principalmente da alma. Pode ter sido uma alma que naquela vida como da raça negra não aceitou, se revoltou, ou então foi uma pessoa que escravizou alguém da raça negra, como aconteceu, a gente sabe disso, a história nos conta. E daí vem aquela marquinha dizendo, ó, você tem uma pendência ainda dos maus tratos, da escravidão que você utilizou e que isso não é ético, não é divino. Enfim, eu diria, apenas entender que tem uma mensagem, mas também se não compreender a mensagem não vai fazer muita diferença. O importante é você ser, nesta vida, a sua melhor versão. Tem o livre-arbítrio de escolhas para fazer as ações no bem ou no mal. E tudo que nós fazemos, nós levamos juntos. Levamos todos os artifícios, todas as experiências vão juntas para formar o novo ser que vai encarnar lá adiante depois desta encarnação. Aquelas marcas que passam de pai para filho, como diz aqui, de gerações, às vezes é a mesma coisa que essa que eu acabei de falar, só que daí envolve um coletivo. Várias almas participaram da mesma situação e tem então um traço igual. Mas também é aquela história, famílias são laboratórios de almas.
Se um grupo fez um ato em grupo numa vida passada, pode ter agora a condição de também trabalhar em grupo na encarnação atual. Mas são curiosidades, porque não vai influenciar nada na vida da alma. Como eu sempre digo, e disse também há pouco, o que vai influenciar na vida da alma, no futuro da alma, são as ações que nós praticamos agora, no presente. O presente é um presente divino. Temos a oportunidade de corrigir o passado, temos a oportunidade de mudar o futuro, porque nós trabalhamos no aqui e no agora. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Vi uma canalização de Sananda, onde ele diz que nós, humanos, escolhemos nos afastar da fonte e ter o livre-arbítrio. Gostaria que falasse como aconteceu isso. Eu acho que em todas as nossas postagens sempre falamos alguma coisa sobre este assunto. É verdade que nós decidimos nos afastar da fonte. Por isso estamos aqui no ponto mais distante da fonte, onde uma consciência pode experienciar. Já entendemos que somos uma mônada, uma consciência enorme, grande, potente, e nós dividimos em superalmas, almas e fractais. O fractal é a menor parcela da consciência, porque a alma é consciência. Nós decidimos, quando estávamos integrados numa alma, uma consciência superior, decidimos que uma parte nossa viria para um mundo de provas e expiações, se afastar da fonte. Mas nunca ficamos desligados da fonte. Afastar-se da fonte, sim. Desligar-se da fonte, impossível. Se um fractal, uma alma, se desligar da fonte, ela deixa de existir. Simplesmente desaparece. O que dá sustentação é a ligação com a fonte. Assim como o cordão de prata liga o corpo da alma, nosso fractal de alma, esse nosso fractal está ligado. Um cordão de prata à sua alma original e ela à sua superalma, e a superalma à fonte. O livre-arbítrio ele é necessário porque ele sempre existe, mesmo nas dimensões de consciência superiores. Até as superalmas têm o livre-arbítrio. A diferença é que quando é uma alma mais elevada, uma superalma, ela tem o livre-arbítrio de escolha, mas ela não vai falhar, a não ser num caso realmente muito extremo, como aconteceu com os anjos caídos. Eles estavam numa dimensão pelo menos de quinta, sexta dimensão. Pelo seu livre-arbítrio decidiram experienciar coisas não lícitas, não permitidas. Aí eles caíram na frequência. E por isso foram não expulsos, porque não existe ninguém que vai expulsar. Não tiveram frequência para continuar lá naquelas dimensões. Tiveram que cair em dimensões compatíveis. Porque tudo é frequência. Uma alma, uma superalma, um fractal, não fica onde não tem frequência. É impossível. Existe a lei da atração e a lei da repulsão, né? Então, como um ímã, tanto atrai quanto afasta, dependendo do lado que você vira ele. Então, se foi verdade ou não, até porque canalização de Sananda é muito difícil. Muitas vezes um médium muito concentrado, com uma elevação de consciência muito alta, consegue canalizar algo que venha de Sananda. Mas na maioria das vezes não é o próprio Sananda. O próprio Sananda se utiliza de espelhamentos. Quando nós recebemos, como ser humano, com dons mediúnicos, recebemos uma informação de seres de muita diferença dimensional, eles não mandam diretamente, eles mandam através de seus prepostos. É como se fossem holografias.
manda a mensagem, ela se espelha numa holografia, depois noutra, até que ela vai atingindo a frequência do médium. Porque se viesse uma mensagem diretamente de Sananda, que é uma super alma, um avatar, eu acho que o médium não suporta. Tenho aqui minhas dúvidas, porque eu trabalhei muito tempo e continuo trabalhando nesta linha de canalizações e de comunicação com essas entidades e consciências mais elevadas, e a gente sabe que eu posso receber uma mensagem aqui de Sananda, mas tenho também a convicção de que não é diretamente ele que envia. A mensagem é dele, mas não é ele que envia. Então eu não posso ficar pensando, eu tenho o privilégio de canalizar uma mensagem de Sananda. Não, você não tem privilégio nenhum. Você tem um compromisso. E Sananda não te deu exclusividade. Ele apenas te deu uma oportunidade de você receber a mensagem. É como uma empresa, o dono da empresa, o supervisor, o gerente geral, tem uma ordem para um funcionário lá no fim da linha de produção. Ele não vai lá pessoalmente. A ordem é dele, mas quem vai levar é um secretário, é uma secretária, é alguém dentro da hierarquia da empresa que vai entregar essa mensagem. É assim que funciona. Então não dá para ninguém se achar melhor porque recebeu uma mensagem de uma entidade superior. Por isso que eu, quando recebo mensagens, eu nem questiono, não preciso, não me interessa saber qual a consciência superior está enviando a mensagem. Porque eles também não têm interesse que a gente divulgue. Aliás, tem muita gente divulgando mensagens de seres muito elevados e, na verdade, são invenções para dar status. Infelizmente temos isso também, mas faz parte da dualidade deste planeta. Então, aqui respondendo essa pergunta, que a mensagem de Sananda dizia que nós humanos escolhemos nos afastar da fonte. Sim, nós escolhemos fazer a experiência. Ninguém obrigou nós. E através do livre-arbítrio nós temos as escolhas, que nos faz voltar mais rapidamente para a nossa versão imediatamente superior à nossa, ou permanecer mais tempo nesta situação de provas e expiações, como um fractal distante da fonte. Como aconteceu isso, aí já muda muito a perspectiva, porque como vamos saber como aconteceu isso? Na verdade, os mundos são criados e evoluem permanentemente. Tudo é movimento. Mundos surgem, mundos desaparecem através do movimento espiral das galáxias. Criam-se planetas, estrelas, constelações e um dia vão sumindo lá no seu buraco negro, que é o Sol central da galáxia. Se transformam em poeira cósmica e lá na periferia junta-se com gases, com a luz, com outras coisas mais e criam blocos e formam novos mundos, novos planetas, novas estrelas. E é preciso que almas vão para aquelas regiões desenvolver, experienciar coisas diferentes, porque tudo muda. Então, como aconteceu tudo isso? Isso é muito abrangente para dizer aqui. Apenas ter a noção de que a espiral não tem começo e não tem fim. Como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E vamos para a última pergunta. Fale sobre a gagueira. A medicina não encontra solução e também pouco explica sobre o assunto. E também como será o idioma na Nova Terra. Vamos começar a responder essa pergunta de trás para frente. Na Nova Terra, nós teremos uma consciência imensamente superior daquela que nós conhecemos. Tudo que nós conhecemos hoje vai ser quase nada na Nova Terra, na quinta dimensão e acima.
Para começar, os idiomas, nós vamos ter a comunicação telepática, não precisa aprender a ler nem escrever, não vai ter letras, não vai ter frases escritas, nós vamos, claro que poderá também existir isso como um complemento, mas a comunicação será sempre telepática. Nós vamos nos comunicar com todas as almas que estão na Terra sem falar uma língua específica, porque a comunicação telepática simplesmente cada um entende, sem que seja pronunciada palavras. Vamos nos comunicar com seres de outros mundos, de outras estrelas, outros planetas, outras galáxias, sempre pela telepatia. Então não vai haver línguas, idiomas, não vai haver nem a gagueira, porque não é preciso pronunciar palavras. Mas a gagueira, ela é um probleminha que atinge a comunicação e a expressão. Está ligada ao chakra laríngeo, da comunicação da expressão, chakra da garganta. Todos os problemas ligados a este chakra, já falamos aqui, cada chakra determina uma parte, abrange uma parte do corpo, pelo menos uma víscera e um órgão do corpo. O chakra laríngeo está atrelado à comunicação e expressão, porque está ligado à garganta. E todos os problemas ali, seja problemas da tireoide, seja problemas na língua, nos dentes, na boca, nas amígdalas, no esôfago. O esôfago já vai quase para o outro chakra, mas o começo dele, pelo menos aqui em cima no pescoço. Tudo que está atrelado ali, a fala, está relacionado ao chakra laríngeo. E nós temos hoje coisas pendentes de vidas passadas, como, por exemplo, a maledicência, que é o grande problema e o causador da maioria das nossas dificuldades no chakra laríngeo. Temos também a questão do julgamento, das sentenças proferidas que causou dor e sofrimento a algo ou alguém. Nós fizemos muita coisa errada no passado porque era aprendizado e muitas vezes, sabendo que não podia, fizemos de novo. Aí criou seu karma. A gagueira está relacionada a algo que nós às vezes nem temos noção ou nem temos conhecimento. Mas vamos supor que numa vida passada nós tínhamos o dom da palavra ou tínhamos a oportunidade de dizer algo. E fizemos, e alguém nos acusou de uma forma injusta. Você disse aquilo, você falou aquilo. Quantas vezes acontece nesta vida atual, a gente vê isso. Você falou isso, você disse isso, distorcem. Hoje o que mais tem é a desinformação. Usa-se uma conversa de uma pessoa, depois se edita a conversa, se tira palavras, se junta palavras e forma uma outra mensagem. Como fazem isso? Principalmente com as pessoas que têm certa influência. Na política, então, é a coisa que mais se faz. Distorcem as palavras. O que acontece? Você fez uma coisa que é justa, que é honesta, que é do bem, e alguém te acusou que você falou uma coisa que não, na verdade você não disse. Mudou o contexto. E você sofreu muito com isso, talvez uma perseguição, talvez até a morte. Porque antigamente, e hoje ainda, se mata as pessoas até por o que dizem ou deixam de dizer. Então a gagueira pode ser um trauma, mais ou menos nesse sentido. Falou uma intenção no bem, mas alguém acusou e distorceu e ficou trauma. E então o medo de falar, de pronunciar as palavras, então a palavra não sai. Fica difícil. Tanto é que uma pessoa que tem gagueira, eu nunca vi, pode ser que tenha, mas eu nunca vi um gago gaguejar quando canta, só quando fala.
Porque quando canta ele não está falando nada, ele está cantando algo que já existe, uma música, uma canção, uma letra de uma música. Que não é dele, às vezes. Pode ser até dele, mas geralmente não é. Então ele não precisa gaguejar, mas quando ele vai falar, quando ele vai se pronunciar, quando ele vai se comunicar, a palavra não sai. É medo. Medo de falhar. Porque se falhar, vai pagar caro na sua lembrança, porque na verdade não vai repetir, mas tem aquela memória. E também, claro, pode ter sido numa vida passada que ele disse algo que não devia, por sua livre, espontânea vontade. E também agora tem medo, então, de repetir. Então ele segura a palavra e a palavra não sai. Não tem remédio, eu acredito que não tenha, nunca vi. Porque como é que vai corrigir isso com medicação se é uma coisa da consciência, é uma coisa da alma? O remédio, ele trabalha um sintoma no corpo, mas ele não corrige nada da alma. O que corrige na alma é tomar consciência. Então, se nós podemos nos libertar do medo, da culpa, da raiva, de qualquer coisa, compreendendo que foi coisas do passado e aceitando, nós conseguimos curar esses traumas. Então a gagueira teria que seguir o mesmo caminho. Um bom trabalho de alguém que realmente consegue ajudar através dessas técnicas que hoje existem, técnicas holísticas, que chamam de terapias alternativas. Eu digo que de alternativa não tem nada, porque são naturais, trabalham a essência. Poderia se corrigir a gagueira assim. Então eu acho que, mais ou menos, de uma forma ou de outra, conseguimos aqui responder, mesmo que seja de forma simplificada, mas são perguntas que demora muito para escrever lá onde é feita a pergunta, geralmente abaixo dos vídeos. Então demanda uma resposta um pouco mais aprofundada, por isso trazemos esse quadro de perguntas e respostas nas segundas-feiras. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.